Oi, meus amigos. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro da Shulamit Firestone, chamada Dialética do Sexo. A gente tinha parado na página 257 do livro dela, que vai até a página 275. Hoje eu vou fazer o esforço aí de finalizar a leitura desta obra para vocês, tá ok? Paramos na parte chamada Alternativas, tá? 4 alternativas. Então, sem muita enrolação, vamos lá. A armadilha clássica para apanhar qualquer revolucionário é sempre a mesma. Qual a alternativa que você apresenta? Mas, mesmo que você pudesse oferecer um plano ao interrogador, isto não significa que ele o usaria. Na maioria dos casos, ele não é sincero quando demonstra querer saber. Na verdade, este é um ataque comum, uma técnica para desviar a ira revolucionária e voltá-la contra si mesmo. Além do mais, os oprimidos não têm o dever de convencer todas as pessoas. Tudo o que eles precisam saber é que o sistema atual os está oprimindo. Mas apesar de ser necessário que qualquer direção específica surja organicamente da própria ação revolucionária, eu ainda me sinto tentada a lançar aqui algumas propostas concretas, perigosamente utópicas, não só em solidariedade aos meus próprios dias pré-radicais, quando a linha não responsável pelos projetos me deixou perplexa, mas também porque estou ciente dos perigos políticos decorrentes do fracasso peculiar da imaginação em criar alternativas para a família. Existem, como vimos, várias razões justificáveis para esse fracasso. Em primeiro lugar, não há precedentes de uma revolução feminista na história. Certamente houve mulheres revolucionárias, mas foram usadas pelos homens revolucionários que raramente sequer faziam protestos pela igualdade das mulheres, muito menos por uma reestruturação radical feminista da sociedade. Além do mais, não nos foi dada sequer uma imagem literária dessa sociedade futura. Não existe nem mesmo a literatura feminista utópica. Em terceiro lugar, a natureza da unidade é tal que ela penetra no indivíduo no nível mais profundo do que qualquer outra organização social nossa. Ela literalmente o toca no ponto certo. Mostrei como uma família molda a psique do indivíduo de acordo com a sua estrutura, até que finalmente ele a imagina absoluta, soando-lhe a referência a qualquer outra alternativa como uma perversão. Finalmente, a maioria das alternativas ensinam uma perda até do pouco calor emocional proporcionado pela família, colocando o indivíduo em pânico. Contudo, o modelo que eu vou traçar agora está sujeito às limitações de qualquer plano disposto no papel para um único indivíduo. Mantenham em mente que essas não pretendem ser respostas finais, que na verdade o leitor provavelmente poderá redigir um outro plano que atenda tanto ou melhor do que o meu aos 4 imperativos estruturais expostos anteriormente. As propostas que se seguem são, portanto, um esboço que pretende estimular o pensamento a operar em áreas arejadas em vez de ditar a ação. Qual seria a alternativa para 1984 se nos fosse possível realizar a tempo nossas próprias exigências? A característica mais importante a ser mantida em qualquer revolução é a flexibilidade. Proporei, então, um programa de opções múltiplas, algumas transitórias, outras distantes no futuro que existiriam simultaneamente, combinando-se umas às outras. Uma pessoa deve escolher um estilo de vida por um período de uma década e preferir um outro estilo no período seguinte. 1. Profissões de solteiro. Uma vida de solteiro organizada em torno das exigências de uma escolha profissional em que as necessidades sociais e emocionais do indivíduo sejam satisfeitas através da própria estrutura ocupacional particular dessa profissão, poderá constituir uma solução atraente para muitos indivíduos, especialmente no período de transição. As profissões de solteiro praticamente desapareceram, apesar do incentivo à reprodução não ser mais uma preocupação socialmente válida. Os papéis antigos de solteiro, como a vida religiosa celibatária, os papéis cortesãos de bufão, músico, mensageiro, cavaleiro e escudeiro real, os vaqueiros, marinheiros, bombeiros, choferes de caminhão, detetives, pilotos, tinham um prestígio todo próprio. Não havia nenhum estigma ligado ao fato de ser profissionalmente solteiro. Infelizmente, esses papéis raramente foram franqueados às mulheres. A maioria dos papéis femininos de solteira, como tia solteirona, freira ou cortesã, eram ainda determinados por sua natureza sexual. Vários cientistas sociais estão hoje propondo como solução para o problema demográfico o incentivo de estilos de vida anormais que, por definição, implicam a não fertilidade. Richard Meyer sugere que as atraentes profissões de solteiro previamente atribuídas somente aos homens poderiam agora ser abertas às mulheres, como, por exemplo, a de astronauta. Observa que quando essas ocupações são entregues às mulheres, é porque elas estão baseadas nos atrativos sexuais de uma moça, e consequentemente não pode ser consideradas senão como estações intermediárias limitadas no caminho em direção ao melhor emprego ou ao casamento. E acrescenta, tantas são as limitações impostas ao trabalho das mulheres fora de casa, que chegamos a suspeitar da existência de uma conspiração na qual está envolvida toda a cultura no sentido de tornar o papel profissional tão desagradável que 90% ou mais das mulheres preferirão os afazeres domésticos por verem neles uma alternativa melhor.
Através de uma ampliação de seja quais forem os papéis de solteiro ainda existentes em nossa cultura, de modo a incluir as mulheres, através da criação de uma quantidade maior destes papéis e de um programa de incentivos que torne essas profissões compensadoras, poderíamos, sem muito esforço, reduzir o número de pessoas interessadas pela paternidade ou pela maternidade. 2. Morar junto. Inicialmente praticada exclusivamente entre os círculos boêmios ou intelectuais, e agora cada vez mais pela população em geral, especialmente pela juventude das metrópoles, morar junto está se tornando uma prática social comum. Morar junto é a forma social maleável, na qual duas ou mais pessoas de qualquer sexo entram num acordo não legalizado de convivência, baseado no sexo e ou companheirismo, e cuja duração varia conforme a dinâmica interna do relacionamento. O contrato é feito somente entre essas pessoas. A sociedade não interessa, já que nem a reprodução, nem a produção, dependência de uma parte sobre a outra, estão implicadas nele. Essa nova forma bastante flexível poderia ser expandida até se tornar a unidade padrão, que seria adotada pela maioria das pessoas durante a maior parte de suas vidas. Inicialmente, no período de transição, as relações sexuais seriam provavelmente monogâmicas, desta vez no estilo feminino single standard, expressão usada para indicar os direitos atribuídos socialmente às mulheres em comparação aos direitos muito maiores atribuídos aos homens, double standard. Mesmo que o casal decidisse viver com outras pessoas. Poderíamos até ter a continuação dos acordos de moradia entre grupos de caráter estritamente não sexual, companheiros de quarto. Contudo, depois de várias gerações de um modo de vida não em família, nossas estruturas psicossexuais poderiam se transformar de um modo tão radical que o casal monogâmico, os relacionamentos inibidos quanto ao alvo, se tornariam obsoletos. Só nos é possível tentar adivinhar que tipo de relação poderia substituir estas, talvez grupos matrimoniais verdadeiros, casamentos entre grupos transexuais que também envolveriam as crianças mais velhas? Não sabemos. As duas opções que sugerimos até agora, puta merda, as profissões de solteiro e o morar junto já existem, mas somente fora do padrão geral de nossa sociedade, ou durante breves períodos na vida do indivíduo normal. Precisamos ampliar essas opções de modo a incluir nelas um número muito maior de pessoas e durante períodos maiores de suas vidas, e de modo a transferir para essa nova opção todos os incentivos culturais que sustentam o casamento atualmente, tornando finalmente essas alternativas tão comuns e aceitas quanto o casamento é hoje. Mas e as crianças? Não é verdade que todo mundo deseja ter filhos ao menos uma vez na vida? Não se pode negar que as pessoas hoje sintam um desejo autêntico de ter filhos, mas não sabemos até que ponto isso é o produto de uma afeição autêntica pelas crianças e até que ponto representa um deslocamento de outras necessidades. Vimos que as necessidades parentais só são possíveis de serem satisfeitas através do aleijamento do filho. A tentativa de criar uma extensão do ego através dos filhos, no caso do homem, significando a imortalização do nome, da propriedade, da classe e da identificação étnica, é no caso da mulher, significando a maternidade como a razão de ser de sua existência e a consequente tentativa de viver através do filho, de ter o filho como um projeto, acaba prejudicando ou destruindo conforme seja o caso, ou a criança ou o pai, ou ambos no caso de nenhum deles vencer. Talvez quando a paternidade for despida dessas outras funções, seja descoberto um instinto verdadeiro de paternidade, até mesmo da parte dos homens, nada mais do que um simples desejo físico de associar-se aos novos. Mas se isso acontecer, nós não teremos perdido nada, já que uma das exigências básicas do nosso sistema alternativo é a existência de alguma forma de interação íntima com as crianças. Se existe de fato um instinto de paternidade, ele poderá atuar até mais livremente quando se desligar das responsabilidades práticas da paternidade que a tornam hoje um inferno agoniante. Mas e se ao contrário descobrirmos que não existe afinal um instinto de paternidade? Talvez todo esse tempo a sociedade tenha persuadido os indivíduos a terem filhos através do deslocamento para a paternidade de interesses do ego que não encontram uma saída adequada. Isto pode ter sido impossível de evitar no passado, mas talvez agora seja o momento de começarmos a satisfazer de um modo mais direto essas necessidades do ego. Enquanto a reprodução natural for ainda necessária, poderemos planejar incentivos culturais menos destrutivos, mas é provável que, uma vez eliminados os investimentos do ego na paternidade, a reprodução artificial seja desenvolvida e amplamente aceita. 3. Household. O que significa? Optei aqui nos conservar o termo em inglês, porque as palavras que poderiam traduzi-lo como lar e comunidade já trazem em nossa língua uma carga cultural que alteraria o sentido do original. O termo se refere a um tipo de estrutura substitutivo à família, proposto pela autora. Household. Descreverei aqui, em linhas gerais, um sistema que acredito satisfará quaisquer necessidades remanescentes de ter filhos, depois que os interesses do ego deixarem de fazer parte de nossas motivações. Suponhamos que uma pessoa ou um determinado casal deseja, a certa altura da vida, viver ao redor de crianças numa unidade tipo família. Embora a reprodução não mais represente o objetivo vital do indivíduo normal,
Vimos como os estilos de vida não reprodutivos adotados por uma pessoa solteira ou por um grupo podem ser ampliados de modo a se tornarem satisfatórios para muitas pessoas, seja durante toda a vida ou apenas durante um bom período dela. Algumas pessoas podem preferir o grupo estilo comunidade, de duração permanente, e outras podem querer experimentá-lo durante algum momento de suas vidas, especialmente no começo da infância. Em qualquer momento, essa parte da população desejará viver dentro de estruturas sociais reprodutivas. Analogamente, a sociedade em geral ainda necessitará da reprodução, embora menos do que antes, a mesma que só para criar uma geração nova. Essa proporção da população será automaticamente constituída por um grupo selecionado com um mais alto grau de estabilidade, porque ela terá tido liberdade de escolha que hoje é, em geral, inviável. Hoje, aqueles que não se casam ou que não têm filhos até uma certa idade são punidos por isto. Sentem-se sozinhos, excluídos e miseráveis à margem de uma sociedade na qual todos além deles se encontram compartimentalizados em famílias baseadas na continuidade geracional, no chauvinismo e no exclusivismo, suas características principais. Em Nova York, o único lugar em que a vida de solteiro chega a ser apenas tolerável é Manhattan, e mesmo isso pode ser discutido. A maioria das pessoas ainda é compelida ao casamento pela pressão da família, pelo casamento relâmpago, pelas considerações econômicas e por outras razões que nada têm a ver com a escolha de um estilo de vida. Contudo, em nossa nova unidade reprodutora de contrato limitado, via adiante, onde a educação das crianças estará espalhada a ponto de ser praticamente eliminada, onde não haverá considerações econômicas, onde o ingresso de todos os membros participantes será feito com bases exclusivamente da preferência pessoal, nessa unidade desaparecerão as estruturas sociais e produtoras instáveis. A essa unidade devo chamar de household, em vez de família ampliada. A distinção é importante. A palavra família implica reprodução biológica e algum grau de divisão do trabalho em função do sexo, consequentemente nas dependências tradicionais e nas relações de poder decorrentes, prorrogadas durante gerações. Embora o tamanho da família, nesse caso, o número maior da família ampliada, possa afetar a força dessa hierarquia, ele não altera sua definição estrutural. Contudo, household significa apenas um vasto agrupamento de pessoas que vivem juntas por um tempo e numa série de relações interpessoais não especificadas. Como funcionaria um household? Contrato limitado. Se o household substituísse o casamento, talvez inicialmente ele seria legalizado do mesmo modo, se isto fosse absolutamente necessário. Um grupo de mais ou menos 10 adultos de idades variadas poderia requerer uma licença do grupo do mesmo modo que hoje um casal jovem requer uma licença para casar, talvez até submetendo a alguma forma de cerimônia ritual, e então procedendo da mesma forma para montar casa. Uma vantagem adicional do household é que ele possibilita que as pessoas mais velhas, que já passaram dos seus anos de fertilidade, possam participar plenamente da paternidade quando o quiserem. A licença do household valeria, contudo, somente por um período determinado, talvez de 7 a 10 anos, ou por qualquer que fosse o tempo decidido como sendo um tempo mínimo durante o qual as crianças necessitam de uma estrutura estável para crescer. Mas provavelmente esse período seria muito mais curto do que agora imaginamos. Se no fim desse período o grupo decidisse continuar junto, ele poderia sempre obter uma renovação do contrato. Contudo, nenhum indivíduo estaria comprometido a continuar depois deste período. Talvez alguns membros da unidade pudessem sair, ou membros novos pudessem entrar, ou então a unidade poderia debandar completamente. Existem várias vantagens nos households. A curto prazo, unidades composicionais estáveis durando apenas por períodos de 10 anos. O fim do chauvinismo da família, firmado durante gerações, e dos preconceitos passados de uma geração para outra. A inclusão de pessoas de todas as idades no processo de educação das crianças, a integração de grupos de várias idades numa única unidade social, a amplitude da personalidade decorrente de sua exposição frente a muitas, em vez de a idiosincrasia de poucas pessoas, e assim por diante. Crianças. Uma percentagem regular de cada household, digamos 1/3, seria constituída de crianças, mas não importa se inicialmente elas seriam os filhos genéticos criados pelos casais dentro do household, ou se em algum futuro, depois de algumas gerações de vida em household, terem cortado as ligações especiais dos adultos com seus filhos, elas seriam produzidas artificialmente ou seriam adotadas. A responsabilidade mínima pela dependência física inicial das crianças estaria igualmente distribuída entre todos os membros do household. Mas embora ele possa ser estruturalmente sólido, devemos nos dar conta de que enquanto usarmos métodos de parto natural, o household nunca poderá ser uma forma social totalmente libertadora. Uma mulher que suporta uma gravidez de 9 meses provavelmente sentirá que o produto de todo aquele sofrimento e desconforto pertence a ela, e pensar no que eu sofri para ter você. Mas precisamos destruir essa possessividade junto com os seus reforços culturais, de modo que nem um só filho seja favorecido a priori sobre outro, de modo que os filhos sejam amados pelo que eles são.
Mas e se existia um instinto de gravidez? Eu duvido. Uma vez abandonadas as superestruturas culturais, pode ser que descobramos um instinto sexual cujas consequências normais levam à gravidez. E talvez haja também um instinto de proteção às crianças, logo que elas venham. Mas o instinto de gravidez em si seria supérfluo. Poderia a natureza prever o controle da reprodução pelo homem? E se quando tivessem sido abandonadas as falsas motivações da gravidez, as mulheres não quisessem mais ter filhos de modo algum? Isso não seria um desastre, dado que a reprodução artificialmente ainda não está aperfeiçoada? Mas as mulheres não têm uma obrigação especial de reproduzir a espécie. Se elas não quiserem mais reproduzir, então terão que ser desenvolvidos apressadamente métodos artificiais de reprodução. Ou ao menos terão que ser fornecidas compensações satisfatórias que não sejam investimentos destrutivos do ego, que valham a pena para a mulher. Os adultos e as crianças mais velhas tomarão conta dos bebês, enquanto eles necessitarem disso. Mas já que haverá muitos adultos e crianças mais velhas dividindo as responsabilidades, do mesmo modo que na família ampliada, nenhuma pessoa jamais ficará involuntariamente presa por isso. As relações adulto-criança se desenvolverão exatamente como as melhores relações de hoje. Alguns adultos poderão preferir certas crianças a outras, assim como algumas crianças poderão preferir certos adultos a outros. Essas poderiam se tornar ligações para toda a vida, concordando os indivíduos envolvidos em permanecer juntos, talvez para formar algum tipo de unidade não reprodutora. Assim, todas as relações seriam baseadas exclusivamente no amor, sem serem corrompidas por dependências objetivas, nem pelas consequentes desigualdades de classe. As relações duradouras entre pessoas de idades bastante diferentes se tornariam comuns. Direitos legais e transferências. Com o enfraquecimento e o rompimento dos laços de parentesco, a hierarquia de poder da família seria destruída. A estrutura legal, enquanto ela fosse ainda necessária, refletiria essa democracia na raiz de nossa sociedade. As mulheres seriam iguais aos homens diante da lei. As crianças não seriam menores, mas, sob a proteção dos pais, teriam plenos direitos. As desigualdades físicas que permanecessem poderiam ser compensadas legalmente. Por exemplo, se uma criança fosse espancada, talvez ela pudesse notificar isso a um tribunal especial e simplificado de household, onde poderia obter imediatamente compensações legais. Outro direito especial concedido às crianças seria o direito de transferência imediata. Se a criança, por qualquer motivo, não gostasse do household, onde tinha nascido de um modo tão arbitrário, poderia ser ajudada a se transferir dele. Por outro lado, um adulto que tivesse vivido um pequeno período no household, 7 a 10 anos, teria que apresentar suas alegações ao tribunal, que decidiria, como fazem hoje os tribunais de divórcio, se ele tinha motivos justos para anular seu contrato. Um certo número de transferências dentro do período estabelecido de 7 anos poderia ser necessário ao bom funcionamento do household, e não seria prejudicial a sua estabilidade com unidade, desde que fosse mantido um núcleo. De fato, a entrada de vez em quando de pessoas novas poderia trazer mudanças revitalizantes. Contudo, a unidade, em função de um melhor rendimento, poderia ter que estabelecer um teto de transferências relativo ao número de entradas e saídas para evitar o esgotamento, o crescimento excessivo e ou os atritos. Afazeres. No que tange aos serviços domésticos, este grupo, provavelmente cerca de 15 pessoas, de tamanho maior que a família padrão, seria mais prático. Seriam eliminados o desgaste e a repetição que caracterizam os afazeres e domésticos na unidade A2 da família nuclear, por exemplo, fazer compras e cozinhar para uma família pequena sem perder a perda de intimidade que ocorre na experiência com comunidades maiores. Provisoriamente, qualquer serviço doméstico teria que ser feito em rodízio. A cibernetização, porém, finalmente automatizaria quase todos os afazeres domésticos. Planejamento da cidade. O planejamento da cidade, a arquitetura, a mobília, todos seriam alterados de modo a refletir a nova estrutura social. A tendência para as moradias feitas em série provavelmente continuaria, mas a habitação teria que ser desenhada e até construída, talvez com elementos pré-fabricados por pessoas que morassem nelas, de modo a atender às suas próprias necessidades e gostos. A privacidade poderia ser construída no interior, ou talvez de cômodos privados em cada household, ou através de retiros dentro da cidade. A serem compartilhados por pessoas de vários households, ou ambos. O conjunto todo poderia ter o tamanho de uma cidade pequena ou de um campus extenso. Talvez um campus seja a melhor imagem. Poderíamos ter pequenas unidades de habitações autogestantes, as partes pré-fabricadas podendo ser montadas ou desmontadas fácil e rapidamente de modo a atender às necessidades do contrato limitado, bem como edifícios centrais permanentes que atendessem às necessidades da comunidade como um todo, isto é, talvez o equivalente de uma união de estudantes pela socialização e restaurantes, uma grande agência de computadores, um centro moderno de comunicações, uma livraria e um centro de cinema computalizados, centros de instrução dedicados a vários interesses específicos e tudo mais que pudesse ser necessário numa comunidade cibernética. A economia. O fim da estrutura familiar exigiria o surgimento de mudanças simultâneas na economia.
Não só a reprodução, mas também a produção seria qualitativamente diferente. Assim como tivemos que purificar as relações com as crianças de todas as considerações externas, teremos inicialmente que ter para obter pleno êxito em nossos objetivos o socialismo de um Estado industrial cibernético, visando não só a redistribuição equitativa do trabalho pesado, como também eliminá-lo, enfim, completamente. Com o desenvolvimento posterior e o uso inteligente das máquinas, as pessoas poderão ser libertas do trabalho pesado, sendo o trabalho desvinculado dos salários e redefinido. Então, tanto os adultos quanto as crianças poderiam entregar-se a um divertimento sério, tanto quanto quisessem. No período de transição, enquanto ainda tivermos uma economia baseada no dinheiro, as pessoas deverão receber uma renda anual garantida pelo Estado para cuidar das necessidades físicas básicas. Esses rendimentos distribuídos equitativamente entre homens, mulheres e crianças, independente da idade, função, prestígio e nascimento por si só, uniformizariam de uma só vez o sistema de classes econômicas. Atividade. O que as pessoas fariam dentro dessa utopia? Acho que isso não será um problema. Se tivermos realmente eliminado todos os trabalhos enfadonhos, as pessoas terão tempo e energia para desenvolver interesses sadios. O que hoje só acontece dentro de uma elite, a busca de interesses específicos por si só provavelmente se tornaria a norma. No que tange às nossas instituições educacionais, a inadequação do sistema de escolas públicas praticamente garantirá a sua destruição no futuro próximo. Talvez pudéssemos substituí-lo por centros de instrução não obrigatória, que combinaria as funções atuais das instituições educacionais de nível mais baixo, ou seja, um ensino de habilidades rudimentares com as das de nível mais alto, a ampliação do conhecimento e que incluiriam pessoas de qualquer idade ou nível, crianças e adultos. Sim, as habilidades básicas, como por exemplo uma criança sem nenhum treino continuado formal poderia ser admitida no currículo superior, como arquitetura, mas a aprendizagem tradicional a partir de livros, a memorização de fatos, que constitui a parte mais substancial do currículo de nossas escolas elementares, seriam alteradas radicalmente sob o impacto da cibernetização, o que constituiria uma diferença qualitativa, uma mudança no aparato cultural ao menos tão significativa quanto foi a imprensa e até tão importante quanto o alfabeto. McLuhan chamou atenção para o início de uma inversão caracterizada pelo uso de meios visuais em lugar de meios literários no processo de absorção de conhecimentos. Podemos esperar o aumento dessa e de outras consequências no desenvolvimento dos mídia modernos, visando a rápida transmissão de informações. E até a quantidade necessária de conhecimentos automatizados, tanto para as crianças quanto para os adultos, será imensamente reduzida, já que deveremos dispor de agências de computadores de fácil acesso. Afinal, para que armazenar fatos na cabeça, se as agências de computadores poderão fornecer informações mais sutis e mais amplas instantaneamente? Hoje em dia, as crianças já se perguntam por que devem aprender tabuadas de multiplicação em vez de aprender a operar uma máquina de somar. Qualquer armazenamento mental de fatos ainda necessário poderá ser prontamente realizado por novos meios mecânicos, máquinas de ensinar, discos e fitas magnéticas e assim por diante, os quais, quando se tornarem facilmente acessíveis, permitirão a extinção do ensino obrigatório de habilidades básicas. Como estudantes estrangeiros em busca de uma profissão especializada, a criança poderá aprender nas horas vagas qualquer linguagem básica necessária através desses métodos suplementares de máquinas. Mas é mais provável que as habilidades e os conhecimentos fundamentais necessários sejam os mesmos para os adultos e para as crianças. A habilidade de operar máquinas novas. Programar especializações pode se tornar uma coisa universalmente requerida, mas em vez de ser feita através de anos de escolarização, isso teria que ser aprendido rapidamente, somente em conjunção com as exigências de dominar uma disciplina específica. No que tange a indecisão profissional, hoje, as pessoas cujo hobby inicial da infância sobreviveu intacto até tornar-se sua profissão adulta, lhe dirão na maioria das vezes que desenvolveram seu interesse nisso antes dos 9 anos. Se hoje fosse dada às crianças uma ideia realista das profissões disponíveis, não exatamente bombeiro, enfermeira, elas poderiam chegar a um interesse especial até mais cedo. Enquanto ainda houvesse especializações profissionais, elas poderiam ser trocadas com a mesma frequência com que os adultos trocam títulos ou profissões hoje em dia. Mas se a escolha profissional não se apoiasse em motivos sobrepostos, e sim em motivos baseados exclusivamente no interesse pela própria matéria, provavelmente haveria muito menos mudanças no meio do caminho. A incapacidade de desenvolver interesses sólidos é, hoje, na maioria das vezes, o resultado da corrupção da cultura e de suas instituições. Assim, nossa concepção de trabalho e de educação estaria mais próxima do aprendizado direto de uma disciplina característica da Idade Média, do qual participavam pessoas de todas as idades e em todos os níveis. Como nas universidades de hoje, a dinâmica interna das várias disciplinas criaria uma própria organização social, fornecendo os meios de contatar com outras pessoas de interesses iguais e de partilhar das atividades intelectuais e estéticas acessíveis, então só a uns poucos escolhidos a inteligência.
O tipo de meio ambiente social hoje só encontrado nos melhores departamentos das melhores universidades poderia tornar-se o estilo de vida das massas que estariam livres para desenvolver seu potencial desde o início. Enquanto que hoje só os felizados ou os perseverantes chegam, geralmente só aparentam, a fazer suas coisas, então todos teriam a oportunidade de desenvolver seu potencial ao máximo. Ou de não desenvolvê-lo, se assim o quisessem. Mas isso seria pouco provável, já que toda criança desde o início mostra curiosidade pelas pessoas, pelas coisas, pelo mundo em geral e pelo que faz girar. É somente porque a realidade desagradável atrofia sua curiosidade que a criança aprende a reduzir seus interesses, tornando-se então o afável adulto médio. Mas se pudéssemos remover esses obstáculos, então todas as pessoas se desenvolveriam tão completamente quanto só as classes mais ricas e uns poucos gênios isolados foram capazes de se desenvolver. Cada pessoa contribuiria para a sociedade como um todo, não em função de salários ou outros incentivos de prestígio e poder, mas porque o trabalho que ela escolheu fazer lhe interessa em si mesmo e também, mas talvez só incidentalmente, porque esse trabalho tem um valor social para outros, tão saudavelmente egoísta quanto sua arte o é hoje. O trabalho que só tivesse um valor social e não um valor pessoal teria sido eliminado pela máquina. Assim, no amplo contexto de um socialismo cibernético, o estabelecimento do household como alternativa para a família no plano da reprodução das crianças, combinado com todos os estilos de vida imagináveis para aqueles que decidam viver sós ou em unidades não reprodutoras, resolveria todos os dilemas básicos que hoje se originam da família, impedindo a felicidade humana. Examinemos nossas 4 exigências mínimas para ver como nossa construção imaginária aconteceria. Primeiro, a libertação das mulheres da tirania de sua biologia através de todos os meios disponíveis e a distribuição do papel de nutrição e educação das crianças entre a sociedade como um todo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Isso foi corrigido. A nutrição das crianças poderia ser assumida pela tecnologia e se isso se mostrasse excessivamente contra a nossa tradição passada e a nossa estrutura psíquica, o que certamente ocorreria de início, então teriam que ser desenvolvidos incentivos e compensações adequadas. Outros que não as gratificações do ego em possuir um filho, para recompensar as mulheres por sua contribuição social específica, a gravidez e o parto. A maior parte da educação das crianças, como vimos, tem a ver com a manutenção das relações de poder, a internalização forçada das tradições familiares e muitos outros interesses de ego que lutam contra a felicidade da criança. Esse processo repressivo de socialização seria desnecessário numa sociedade na qual os interesses do indivíduo coincidissem com os da sociedade em geral. Qualquer responsabilidade restante pela educação das crianças seria espalhada de modo a incluir igualmente tanto os homens e as outras crianças quanto as mulheres.
Além disso, os novos métodos de comunicação imediata diminuiriam os nexos de dependência da criança até com essa unidade primária igualitária. Segundo, a independência econômica e a autodeterminação de todos. Sob o socialismo, ainda que numa economia de mercado, o trabalho estaria dissociado dos salários, a propriedade dos meios de produção estaria nas mãos de todos e as riquezas seriam distribuídas com base nas necessidades, independentemente do valor social da contribuição do indivíduo para a sociedade. Visaríamos eliminar a dependência das mulheres e das crianças do trabalho dos homens, assim como todos os outros tipos de exploração do trabalho. Cada pessoa poderia escolher seu estilo de vida à vontade, mudando-o de modo a satisfazer seus gostos, sem com isso incomodar seriamente qualquer outra pessoa. Ninguém estaria preso a nenhuma estrutura social contra a vontade, já que cada pessoa seria totalmente independente, logo que fosse fisicamente capaz. Terceiro, a total integração das mulheres e das crianças na sociedade em geral. Isto foi cumprido. O conceito de infância foi abolido, tendo as crianças plenos direitos legais, sexuais e econômicos, e não sendo suas atividades educacionais e de trabalho diferentes das dos adultos. Durante os poucos anos de sua infância, substituímos a paternidade genética psicologicamente destrutiva de um ou dois adultos arbitrários pela difusão da responsabilidade pela saúde física entre um número maior de pessoas. A criança ainda continuará estabelecendo relações de amor íntimas, mas em vez de fortalecer laços restritos como com uma mãe e um pai legais, ela poderá criar esses laços com pessoas de sua própria escolha de qualquer idade ou sexo. Assim, todas as relações entre adultos e crianças serão escolhidas mutuamente, relações sem desníveis, íntimas e livres de dependências materiais. Analogamente, embora haja menos crianças, elas não serão monopolizadas e sim participarão livremente de toda a sociedade em benefício de todos, satisfazendo assim o desejo legítimo de estar junto com os jovens em geral, chamado de instinto reprodutor. E quarto, liberdade sexual, amor, etc. Por enquanto não falamos muito sobre amor, nem sobre a liberdade sexual, porque não há razão para isso ser um problema. Não haverá nada os impedindo. Com uma licença total, as relações humanas finalmente seriam redefinidas para melhor. Se uma criança não conhece a própria mãe, ou pelo menos não atribui a ela um valor especial em relação às outras pessoas, é pouco provável que ela a escolha como seu primeiro objeto de amor apenas para depois ter que desenvolver inibições em relação a esse amor. É possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas íntimas com pessoas de seu próprio tamanho por mera convivência física, exatamente como os homens e as mulheres podem preferir um ao outro em vez de pessoas do mesmo sexo, por mera conveniência física. Mas se ao contrário ela escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética... Presta atenção nisso aqui. Se ao contrário ela escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido o valor. Aí que essa louca falada, né? O household, forma social transitória, não estaria sujeito aos perigos da endogamia. Assim, sem o tabu do incesto, os adultos poderiam voltar dentro de poucas gerações a uma sexualidade mais natural, polimorfamente pervertida, a concentração da sexualidade genital e no prazer orgásmico, dando lugar a relações físicas e emocionais totais que os incluíssem. As relações com as crianças incluiriam o grau de sexualidade genital que as crianças fossem capazes de ter. Provavelmente bem mais do que nós imaginamos hoje, mas pelo fato de a sexualidade não ser mais o foco dos relacionamentos, a ausência de orgasmo não constituiria um problema sério. Os tabus referentes à sexualidade entre adultos e crianças e à homossexualidade desapareceriam, tanto quanto as amizades não sexuais, o amor inibido, quanto ao alvo de Freud. Todas as relações íntimas incluiriam um relacionamento físico, desaparecendo de nossa estrutura psíquica o conceito de relações físicas exclusivas, monogamia, bem como a imagem de um parceiro ideal, mas permanecem em conjuntura o tempo que levaria para essas mudanças acontecerem e as formas que elas tomariam. Os casos específicos não nos interessam aqui, necessitamos apenas estabelecer as precondições para uma sexualidade livre. As formas que ela assumirá representariam seguramente o progresso dentro do que temos agora natural no seu sentido mais autêntico. Na fase de transição, a sexualidade genital adulta e a exclusividade dos casais poderão ter que ser mantidas dentro do household, para que a unidade possa funcionar tranquilamente com o mínimo de atenção interna gerada pelos atritos sexuais. É real que irei impor teorias sobre o que se deveria passar numa psique já fundamentalmente organizada em torno das necessidades emocionais mais específicas. E é por isso que as tentativas individuais para eliminar a possessividade sexual são hoje sempre inautênticas. Faremos muito melhor em nos concentrar na mudança das estruturas sociais que produziram essa organização física, o que permitiria finalmente, se não na nossa época, a reestruturação, ou devo dizer desestruturação fundamental de nossa psicossexualidade. Acima, redigi apenas um plano muito grosseiro com vista a tornar mais clara a direção geral de uma revolução feminista.
A produção e a reprodução das espécies seriam simultaneamente reorganizadas de um modo não repressivo. O parentesco das crianças com uma unidade que se dispersaria ou se recomporia tão cedo as crianças fossem fisicamente capazes de ser independentes e que seria destinada a atender às necessidades imediatas. Em vez de transmitir poderes e privilégios à base do patriarcado e a herança da propriedade adquirida através do trabalho, eliminaria a psicologia do poder, a repressão sexual e a sublimação cultural. O chauvinismo da família, o privilégio de classe está baseado no nascimento, seria eliminado. Os laços de parentesco da mãe para com o filho seriam finalmente rompidos, se de fato existe uma inveja do parto criativo no homem. Breve teremos meios de criar a vida independentemente do sexo, de modo que a gravidez, hoje abertamente reconhecida como deselegante, ineficiente e dolorosa, seria considerada apenas um arcaísmo fútil, exatamente como as mulheres hoje investem o branco virginal em suas núpcias. O socialismo cibernético eliminaria as classes econômicas e todas as formas de exploração do trabalho pela concessão a todas as pessoas de uma subsistência baseada apenas em necessidades materiais. Finalmente, os trabalhos pesados, empregos, seriam eliminados em favor da diversão complexa, atividade feita por seu próprio valor, tanto para os adultos quanto para as crianças. A revolta contra a família poderia acarretar a primeira revolução bem-sucedida, ou que era tido pelos... Pera aí, deixa eu ver o que está escrito aqui. Meu celular vai tampar aqui, tá na frente da tela do computador. A revolta contra a família poderia acarretar a primeira revolução bem-sucedida ou que era tida pelos antigos como a idade messiânica. A dupla maldição lançada contra a humanidade quando ela comeu a maçã do conhecimento, o conhecimento crescente das leis do meio ambiente, indo gerar a civilização repressiva, de que um homem teria que trabalhar com o suor de seu rosto para viver e de que a mulher suportaria dores e o trabalho do parto pode ser agora desfeita mediante as realizações do homem no trabalho. Vamos lá, né? Cadê? Eu não tô conseguindo ver, meu celular tá aqui na frente. Agora temos conhecimento para criar de novo um paraíso na Terra. A alternativa para isso é o nosso próprio suicídio através desse conhecimento, a criação de um inferno na Terra, seguido do perdão. É isso daí. Bom, pessoal, esse daí foi o livro da Shulamit Firestone, chamada Dialética do Sexo, tá ok? Graças a Deus eu acabei esse livro. Eu gastei mais de um ano para lê-lo, não porque eu tive dificuldade para fazer a leitura, mas é porque eu não gostei desse livro desde o início, tá? Mas eu me senti obrigado a lê-lo, tá? Eu estou aí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam na leitura dessa obra, tá? Que é muito conhecida, dessa feminista radical aí de segunda onda, né? Que eu acho que já faleceu, foi em 2012, se eu não me engano. Mas é isso daí, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!